Fala, estranhos! E aí, tudo beleza com vocês? Vamos hoje para a nossa terceira aula, tranquilo? E se você ainda não se inscreveu, estranho, se inscreve aí embaixo no canal para que você possa acompanhar as próximas publicações e dos assuntos mais diversos que eu vou sair postando aí ao longo desse ano. Tranquilidade? E se ao final do vídeo, né, ficou clara a explicação para vocês, ficou tranquila, dá aquele like, tá certo? Para que eu possa estar sempre me aprimorando, sempre fazendo com que fique cada vez mais claro os conteúdos para vocês. De boa? Então, vem comigo aqui, que é um assunto muito tranquilidade que a gente vai ver hoje. Bem, estranhos, a aula de hoje, né, ela será sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos, ok? Mas, antes de sair diferenciando o que é um fenômeno físico do que é um fenômeno químico, eu quero deixar claro que um fenômeno é toda transformação que uma matéria ela possa sofrer. Então, qualquer transformação que a matéria ela sofra, nós classificamos isso como um fenômeno. De boa? Só que esses fenômenos agora, sim, eu vou dividi-los, né? Essas transformações eu vou dividi-las em transformações físicas ou em transformações químicas. Tranquilidade? Então, olha só, o que seria um fenômeno físico? Pessoal, um fenômeno físico nada mais é do que uma transformação onde a composição da matéria ela não é modificada, ela não é alterada. Ou seja, a matéria sofre uma transformação, mas a substância que eu tenho é exatamente a mesma. Eu não estou criando uma substância nova, eu estou mantendo a mesma substância. Tranquilidade, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a água no seu estado sólido, líquido e gasoso. De boa? Bem, se você parar para observar, a água aqui em cada estado físico da matéria, ela está arrumada, está organizada de uma forma diferente. Beleza? Por que isso? Porque em cada estado desse, a temperatura é diferente, o que causa uma maior agitação, né, uma maior vibração molecular entre as partículas, e elas terminam se afastando umas das outras. Bem, eu tenho aqui água no estado sólido com essa conformação, que se eu forneço uma determinada quantidade de energia, essas partículas, essas moléculas, elas aumentam o seu grau vibracional e passam para o estado seguinte, que é o estado líquido. Bem, perceba que a composição ela permanece exatamente a mesma. Eu tinha água no início, eu tenho água no final. Se eu continuar aquecendo esse sistema, ela vai aumentar cada vez mais o seu grau de vibração e eu passo agora a ter água no estado gasoso. Então, você continua tendo água, só que a maneira como ela está organizada, ela é o quê? Diferente. Então, o que eu estou fazendo aqui na realidade é mudando o estado de agregação, como as partículas estão agregadas. Eu só estou modificando isso, mas a composição permanece a mesma. Então, isso aqui é o que classifica um fenômeno físico. E aí eu posso dizer o seguinte, toda mudança de estado, seja a fusão, a solidificação, a ebulição, condensação, sublimação, todas essas, tá certo? Elas são classificadas como fenômenos físicos. Por quê? Porque eu estou modificando apenas o estado de agregação. Eu não estou mexendo na composição da matéria. Beleza? Agora, eu poderia ter o seguinte, eu poderia ter aqui, ó, uma latinha, amassar essa latinha, mas ao amassar a latinha, gente, eu só estou deformando a lata, mas não estou mudando a sua composição. A latinha que era de alumínio, ela continua sendo de alumínio, continua sendo a mesma substância que eu tenho na latinha. Eu só fiz o quê? Deformá-la. Então, é um fenômeno físico você amassar um material. Ou, peguei uma pedra, sair picotando, batendo essa pedra. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dividindo essa pedra cada vez em pedaços menores, eu estou fragmentando essas pedrinhas aí, mas no final do processo, a composição, ela continua sendo exatamente a mesma. Eu não estou alterando a composição da pedra, eu só estou diminuindo o tamanho de cada pedra. Mas esse terceiro exemplo aqui, pessoal, presta atenção que ele é bem importante. Muita gente boa, estranhos, termina se pegando nesse terceiro caso. Olha só, pessoal, vamos supor que eu pego o sal de cozinha, tá? E pego aquele sal de cozinha e jogo ele na água. Quando a gente joga o sal de cozinha na água, você nota que ele dissolve, né? Isso ele some, desaparece dali de dentro daquele, você não consegue enxergar. Então, se você observar bem, o que é que está acontecendo aqui nesse sistema? Bem, o sal de cozinha ele é um composto iônico, ou seja, ele é a união de cargas positivas com cargas negativas, formando aqui esse aglomerado iônico. Quando eu jogo esse aglomerado iônico, né, em um determinado solvente, nesse caso aqui é a água, quando eu jogo ele dentro da água,
as moléculas de água, elas começam a atrair, né, tanto os cátions como os ânions, e faz com que esses íons eles se separem. E ao se separarem, né, as moléculas de água ficam envoltas aqui, ó, ficam envoltas desses íons. Eu tenho aqui o íon sódio, cheio de molécula de água ao seu redor, tem o íon cloreto, cheio de moléculas de água também aqui ao seu redor. Esses íons foram separados, mas eu não estou modificando também a composição aqui desse cara. Eu só fiz o quê? Separar os íons. Nada mais do que isso. Então, o processo que eu estou fazendo aqui é um processo de solubilidade. Então, a solubilidade, ela tem uma propriedade específica física da matéria. E quando eu dissolvo algo, né, dentro de um determinado sistema, o que eu estou fazendo ali é um fenômeno físico. Eu não estou mudando a composição, eu só estou separando aqueles íons. Então, ó, solubilidade de qualquer componente vai ser um fenômeno físico, galera. Tranquilidade, então presta bem atenção a esse terceiro caso aqui, para que você não caia na pegadinha. De boa? Agora vem cá. O que é que seria um fenômeno químico ou simplesmente conhecido como reações químicas? As reações químicas, elas modificam a composição da matéria. Então, o que é que acontece? Se eu estou modificando a composição da matéria, eu estou gerando uma nova substância. Então, um fenômeno químico, ele termina produzindo uma substância nova, coisa que o fenômeno físico não faz. E existem algumas evidências aí que mostram, né, que pode ter ocorrido uma reação química. Quais seriam essas evidências, Márcio? Ó, são 4. Primeiro eu vou mostrar 3, que são visíveis. Você consegue enxergar uma mudança dentro do sistema. E a quarta, que a gente vai falar no final, é aquela que você não enxerga, tá? Mas você consegue sentir essa diferença, né, dentro do sistema, mas sem conseguir o quê? Ver dentro do sistema. Então, vem comigo aqui no seguinte. Primeiro caso, mudança de cor, né, da substância. Pessoal, se eu tenho aqui, inicialmente, dentro desse Erlenmeyer, né, eu tenho um líquido incolor, e aí eu jogo, através dessa pipetazinha aqui, ó, eu jogo um outro líquido aqui dentro, e ao esse líquido entrar em contato com o líquido que está dentro do Erlenmeyer, ele provoca uma mudança na coloração. Bem, se eu mudei a coloração, eu tinha 2 líquidos incolores, joguei um no outro e houve uma mudança na cor. Ali é uma evidência de que está formando uma nova substância que tem uma cor característica específica, né? Então, eu posso ter uma cor amarelada, uma cor alaranjada, uma cor, né, esbranquiçada, o que quer que seja. Então, mudança de cor no meu sistema é uma evidência de que está ocorrendo uma reação química. Outra evidência é quando você tem a formação de gás. E esse é muito fácil da gente visualizar no nosso cotidiano. Basta você pegar aquela pastilhinha de redoxon, Cewin, Cebion, Saldino, Estomazil, qualquer um desses medicamentos que você joga na água e ele começa a fazer o quê? A borbulhar. Então, esse processo, que é o processo de efervescência, ele está liberando gás dentro do meu sistema. Antes eu tinha um sólido e um líquido, e ao jogar esse sólido dentro do líquido, ele liberou gás. Então, ali eu tenho também uma evidência de que está acontecendo, né, um fenômeno químico, uma reação química. Novas substâncias estão sendo geradas aqui dentro desse sistema. E, no meu terceiro caso, é o chamado formação de precipitado. Pessoal, o que é um precipitado? Precipitado nada mais é do que a formação de um sólido dentro do sistema. É como se eu tivesse o seguinte: eu adicionei aqui nesse primeiro caso um líquido dentro de outro líquido e gerou essa coloração meio amarelada, não é isso? Eu posso ter aqui a mesma coisa, né? Como se fosse esse caso aqui, ó, igual a esse primeiro casozinho. Bem, eu joguei aqui um líquido, só que ao jogar esse líquido dentro do líquido que estava dentro do tubinho de ensaio, eu gerei uma nova substância. E essa nova substância, ela é insolúvel nesse solvente que eu tenho aqui. E ao ser insolúvel, ela não consegue ficar ali, né, solubilizada, dissolvida aqui dentro. O que é que acontece? Ela termina precipitando, ela forma um sólido que não consegue ser dissolvido dentro do líquido e precipita. E aí ela fica mais ou menos com esse aspecto aqui, tá certo, estranho? Então, ó, eu tenho aqui, ó, um precipitado laranja, eu tenho um precipitado pretinho, um precipitado esverdeado, um precipitado esbranquiçado. Então, formação de precipitado é a formação de um sólido dentro do sistema que ocorreu o processo de precipitação. Tranquilidade, então, é uma outra característica aqui, ó,
de uma reação química, de um fenômeno químico. Só que esses 3 casos estranhos são casos que vocês conseguem visualizar, vocês enxergam acontecendo esse processo. Mas tem um 4º caso que a gente não enxerga, que é o caso de mudança na temperatura do sistema. Olha só, quando você mistura 2 substâncias, essa mistura ela pode aquecer o meu sistema ou pode resfriar o meu sistema. Só que você não consegue enxergar o sistema ficando, né, a uma temperatura maior ou ficando a uma temperatura menor. Mas se você pegar no sistema, no recipiente ao qual está esse sistema, você consegue sentir, né, um mais frio ou um mais quente, dependendo do que está acontecendo ali dentro. Então, quando você mistura 2 substâncias que estão na temperatura ambiente, as 2 estão na mesma temperatura, misturei as 2, e aí houve um aquecimento, sei lá, um aquecimento em 30 graus, o meu sistema. Bem, se houve um aquecimento no meu sistema, significa que aqui dentro está acontecendo uma reação química que está liberando o calor para o meu meio. Caso você tenha um resfriamento do seu sistema, significa ali que está tendo o quê? Uma reação que está absorvendo o calor do seu meio e está ali resfriando. Então, pessoal, minha 4ª evidência de uma reação é a mudança na temperatura. Tranquilidade, então a aula hoje, ó, é só isso. Tranquilidade, show de bola. Beleza, estranhos? Até a próxima, um grande abraço.